Boa noite, meu nome é Marcelo Dias, estamos então iniciando mais um estudo, mais uma reflexão em cima do Evangelho segundo o Espiritismo, baseado nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, a convite da União Espírita de Advertência Fraternal. Continuamos fazendo nossas palestras de forma online, devido a essa pandemia que aflige o nosso planeta. Não só a nossa cidade, não só o nosso estado, não só o nosso Brasil, e sim o nosso planeta. Fica sempre aquela pergunta no ar de todos nós, da necessidade dessa pandemia acontecer nesse momento, da gente estar preocupado com algumas questões. É necessário? Divinamente sim, é necessário. É necessário uma transformação e a gente fica pensando assim, vamos voltar ao normal? Não, não vamos voltar ao normal. Devemos voltar melhores. Então, que o nosso Mestre Jesus possa nos abençoar hoje e sempre e que a gente possa ter esse momento de reflexão em cima do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. Nós vamos refletir hoje sobre os itens 16 a 18, que fala sobre a indulgência. É interessante frisar que a indulgência, ela foi usada, o termo indulgência, o sentido da indulgência, como uma predisposição a perdoar culpas e falhas. Essa indulgência, ela foi usada do século XIII ao século XVI como comércio, ou seja, eram vendidas indulgências, eram vendidos perdões para as pessoas que falhavam. Então é interessante porque a gente fica pensando assim, é isso mesmo? A pessoa pagar para ser perdoada, pagar financeiramente, monetariamente, apresentar um dinheiro para ser paga, e era comum isso entre os séculos 13 e 16. Só que nós vamos falar sobre a indulgência no sentido espiritual, como um sentimento, que é o que é colocado para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo. A indulgência como um sentimento, sendo ele, já dando início, um sentimento doce e fraterno que nos permite conviver com as pessoas. E, segundo os espíritos, é um sentimento que todos nós temos, mas que poucos fazem uso. Então, olha como é que é forte isso. Todos nós temos a indulgência, mas nem todos nós fazemos uso dessa indulgência. Pesquisando, lendo, conversando com as pessoas, eu recebi de um amigo uma história de Francisco Cândido Xavier, que ele estava num ônibus lotado e uma pessoa muito nervosa pisou no pé dele. E Chico Xavier, ao invés de ficar nervoso com essa pessoa, ele pediu desculpas. Ele falou, não, eu que coloquei o pé embaixo do seu. E por que ele fez isso? De nada ia adiantar ele discutir com essa pessoa. A pessoa estava nervosa, estava desequilibrada. Então, Chico Xavier, naquele momento, foi o quê? Foi indulgente. Ele reconheceu que aquela pessoa não estava no bom momento e que não iria valer a pena ele entrar em atrito com ela. Nós estamos nesse grau de evolução? Talvez não. Talvez ainda não entendamos a indulgência dessa forma. Então, é o que os espíritos falam para a gente. Poucas pessoas fazem o uso da indulgência. Continuando, o indulgente, o ser indulgente, ele não vê defeitos. Se vê, ele oculta, ele evita falar, ele evita divulgar as falhas das pessoas. Aí, como nós sempre falamos, somos assim? Então, o que a gente está fazendo aqui é reflexão. Somos assim? Quando a gente vê que alguém tem algum defeito,
nós ficamos quietos diante desse defeito que a pessoa tem? Ou nós não aguentamos ficar calados e começamos a falar com um ou com o outro: olha, fulano, é assim, assado, faz isso, faz aquilo, não está certo. Para sermos indulgentes, qual é a atitude correta? Vê, evita falar, e eles vão mais além ainda, que aquela pessoa que pratica a indulgência, ela faz assim: será que essa pessoa não tinha razão de cometer tal ato? Ela sempre dá uma desculpa plausível e séria, não no sentido somente de defender a pessoa, mas de fazer com que aquela pessoa que esteja julgando veja por uma outra face, olhe de forma diferente para aquela situação. Então, são as reflexões que são propostas para a gente. Atenuar falhas e faltas. Aí a gente fica assim, é ser benevolente? Não, não é somente ser benevolente. Atenuar faltas e falhas quer dizer que a gente tenha que concordar com tudo que está acontecendo, com tudo que é errado, ser passivo, né? Ah, fez errado, deixa para lá, entrega para Deus. Não é isso também. Atenuar no sentido assim de relevar e pensar, como nós falamos, talvez a pessoa não estivesse no bom momento, talvez aquela situação, aquela falta, aquela falha que ela cometeu foi num momento de descuido. Ah, mas vocês espíritas são muito bonzinhos, vocês que seguem a Jesus são muito bonzinhos, que ótimo! É isso que Jesus quer que a gente faça, que sejamos bonzinhos mesmos, que possamos seguir dessa forma, que possamos entender dessa forma a questão que a pessoa está ali na tentativa de se melhorar. Mas o que acontece conosco? Nós ficamos assim ainda muito impressionados, às vezes, com a evolução do outro, ou com a fraqueza do outro. Então, o que eles aconselham para a gente? Fortifica aquele ali que já tem força, faz com que ele persevere naquela vontade dele, naquela disposição dele de fazer a coisa certa. E aquele que ainda está fraco, que tem a sua fé abalada, conversa com ele, orienta, fica do lado, tenta fazer com que ele possa começar a compreender as questões espirituais, seja o companheiro de serviço, seja seu marido, sua esposa, o namorado, o filho, a filha, o parente difícil, o vizinho. Então, dá exemplo, está ao lado da pessoa, fazendo com que ela possa entender que aquela falha, aquela falta que ela está cometendo, está fazendo mal a alguém, não está fazendo mal somente a ela. Ah, mas se estiver fazendo mal somente a ela, deixa de lado. Olha como é que começa a complicar um pouquinho. Quem somos nós para julgar? Somos totalmente perfeitos para poder julgar as pessoas? Não somos. Mas, ao mesmo tempo, é um dever nosso corrigir à medida que aquela falha, aquela falta, possa estar gerando um problema maior para a comunidade. Um problema maior como um todo. Então, é dever nosso corrigir. Mas como corrigir sem causar um contratempo maior? Com calma, com paciência, de forma velada. Aí entra outra questão. A indulgência também, ela não quer que nós possamos ser somente censuradores e críticos, mas que possamos dar conselhos, de preferência, conselhos velados. Chama a pessoa para conversar, fala com ela qual que é a sua visão. Não precisa, dependendo, nem tocar na questão religiosa, mas dê a ela uma outra visão. É o ensinamento de Jesus: se alguém vos bate numa face, ofereça a outra. Então, o que ele quis dizer com isso? Não é que a gente tem que apanhar e ficar quieto, não. É mostrar para outra pessoa uma outra forma de ver as coisas. Essa outra face é uma outra faceta, um outro lado, uma outra forma
dela ver aquela situação. Então, se a gente conhece alguém no nosso vínculo, se a gente conhece alguém que está passando por uma situação e queremos praticar a indulgência com ela, possamos chegar a ela não somente com uma crítica, não somente com uma censura, mas sim com um conselho. Convida para uma conversa, para um bate-papo. Ah, não vai adiantar. Como que a gente sabe se não vai adiantar, se a gente não tentar? Agora, se a gente não está seguro do que vai dizer, melhor que não faça, procure alguém, se aconselha, mas de preferência não divulgue quem é, ou o que é, ou para que é. Então, são situações complicadas? Sim, mas nós vamos chegar lá. Um dia nós vamos chegar lá. Então, o que é isso? É a gente manter o foco no melhor. Olhar o melhor que a pessoa tem, não somente o pior que ela está nos mostrando. Todo mundo tem o seu lado positivo. Então, o que é aconselhado para a gente? Olhar, ter o foco naquilo que é bom, não somente naquilo que é mal. O problema é que o mal nos atrai com uma facilidade muito grande. A gente pode ter uma mesa muito bonita com vários quitutes deliciosos, uma decoração muito bonita, tudo de primeiro, uma mesa posta com a toalha de renda, mas se tiver um copinho com um vermezinho dentro, nós vamos ver aquele copo com aquele vermezinho sujo, com aquele vermezinho dentro daquele copo. Toda aquela beleza vai ficar para trás. Isso que a gente tem que trabalhar dentro de nós. Ver as coisas pelo lado positivo, analisando tudo com clareza, com franqueza, à luz da razão. Não somente à luz da emoção, à luz da razão. E se colocar no lugar da pessoa. Se fosse nós, qual seria a nossa atitude? Qual seria a nossa ação? O que nós estaríamos fazendo para melhorar? E esse ensinamento, essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, do item 16 a 18, ele vai totalmente de encontro ao ensinamento de Jesus: não julgueis para que não sejais julgados. Aí, em cima disso, tem uma história curiosa que aconteceu comigo. Eu estava fazendo uma palestra num centro uma vez com esse tema: não julgueis para que não sejais julgados. E reparei que tinha uma senhora que estava prestando muita atenção e estava anotando várias passagens que a gente falava, ela anotava numa folha. Depois ela chegou para mim e falou que tinha gostado muito daquele estudo, daquele dia, e que tinha alguém que precisava ouvir aquela palestra. Aí na mesma hora eu pensei assim, ela não entendeu nada. Se eu falei, não julgueis para que não sejais julgados, e ela está entendendo que tinha alguém que precisava assistir aquela palestra, é que ela estava julgando. Eu falei, então eu não me expressei bem, só que eu não falei isso com ela. Ela perguntou para mim assim, onde você vai fazer essa palestra de novo, com esse mesmo tema? Aí eu falei, olha, eu não tenho nada marcado não, mas a gente pode entrar em contato. Não, está aqui meu telefone, se você puder, na próxima vez que você for fazer a palestra com esse tema, você me liga, que tem alguém que precisa assistir. Eu falei, tudo bem. Eu confesso que eu fui para casa com aquela dúvida, eu acho, será que eu me expressei bem ou não? Aí cheguei em casa, uma pessoa, um dirigente de uma casa me ligou, pedindo encarecidamente que eu pudesse fazer uma palestra para ela, porque o orador não ia poder fazer, por causa de problemas particulares. Aí eu olhei na agenda, tinha uma vaga para a gente poder fazer. Eu falei com ela, sem problema, a gente faz sim. Qual o tema? Ela falou, não, pode usar qualquer tema. Aí eu falei, hoje eu falei sobre esse tema, não julgueis para que não seja julgado. É ótimo, esse mesmo, sem problema. Aí na mesma hora eu pensei, eu falei, já que aquela senhora está tão querendo assistir e precisando que alguém veja, era 9h30 mais ou menos, eu vou ligar para ela. Aí telefonei para ela, ela atendeu, pedi desculpa pela hora, né? Falei que era eu, o Marcílio, e convidei ela para ir à casa
assistir a palestra, já que ela necessitava. As coincidências não acontecem ao acaso, as coisas não acontecem ao acaso. E assim foi. Isso era uma segunda-feira. Então correu a semana, terça, quarta, quinta. Sexta-feira eu entrei para fazer a palestra e confesso que havia esquecido de toda aquela situação. Porém, quando eu vi aquela senhora entrar, uma pessoa ao lado, supostamente o marido, e mais dois casais, na mesma hora eu julguei. Eu pensei assim, quem é agora ali, né? Entre os 5 que necessita assistir a essa palestra. Olha eu julgando. E discorri o tema. Lógico que a gente muda alguma coisa, uma coisinha ou outra a gente acrescenta ou retira ou coloca coisa nova. E fiz a palestra, mas a essência era a mesma. No final, então, o senhor que estava ao lado dela chegou perto de mim, bateu no meu ombro, me cumprimentou e falou assim, meu filho, muito obrigado. Tudo que você falou, a minha esposa estava precisando ouvir. Aí, o que eu concluí? Ele julgava ela e ela julgava ele. E eu ali no meio do tiroteio, não pude falar nem com ele, nem com ela, que um estava julgando o outro. Mas isso reflete o quê? Reflete nós. Nós somos assim. Nós julgamos as pessoas, né? Então, em cima disso, o que a gente entra dentro desse estudo que os Espíritos nos aconselham? Sejamos mais severos conosco e menos severos com os próximos. Olha só. Julguemos mais a nós mesmos do que ao próximo. E sejamos menos severos nesses julgamentos também, tanto para a gente como para o próximo. Vamos passar a nos cobrar menos e, ao mesmo tempo, cobrar menos daquela pessoa que nos cerca, daquelas pessoas que nos cercam. Porque como seriam as nossas atitudes? Olha o exemplo que a gente falou desse casal. Um cobrando do outro. E no nosso dia a dia? Vamos lá, vamos pensar, vamos refletir. Como é que a gente está fazendo? Por que o próximo me incomoda tanto? Por que as atitudes deles nos incomodam tanto? Será que a gente não faria a mesma coisa que eles, se a gente estivesse na mesma posição que eles estão em relação a tudo? Em relação aos nossos líderes espirituais, ao chefe do nosso trabalho, aos nossos governantes, quais seriam as nossas atitudes? Seriam melhores? Ótimo. Ou não? Vamos refletir em cima disso aí. Fazemos com as pessoas quanto à beneficência e à misericórdia de Deus. Falemos com as pessoas quanto à beneficência e à misericórdia de Deus. Por quê? Não podemos deixar com que o mundo, com que as pessoas que nos cercam, caiam naquele despropósito, caiam naquela situação pensando assim, poxa, eu estou longe de ser evoluído, eu estou longe de atingir uma evolução A, B ou C, que eu não consiga entender o que me cerca, entender o que me rege, eu não consigo ir além do que me permite a minha evolução espiritual, estou muito longe de ser um Chico Xavier, de ter uma atitude dessa, como nós falamos que Chico Xavier teve. Isso faz com que a pessoa desanime? Não. Então, nesse momento, se a gente conhece alguém que está assim, ou se nós estamos assim, vamos entender a beneficência e a misericórdia divina que é para todos nós. Ele é misericordioso. Por isso o capítulo tem a ver, o fechamento desse capítulo 10 é justamente a indulgência. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então, em cima disso tudo, qual a nossa função? Qual a prece mais conhecida por todos nós, que ao fim do dia, quando a gente vai dormir, a gente ora? É o Pai Nosso. E o que está lá no Pai Nosso?
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Olha como é que é profundo isso aí. É uma troca? Não é uma troca. É uma promessa. É uma promessa. Nós estamos pedindo a Deus um perdão para as nossas ofensas na proporção que nós perdoamos os nossos ofensores. Então nós estamos prometendo a Ele que nós vamos perdoar. Mas é aquela, né? À medida que, ou da forma que perdoamos. Então, se eu perdoo só um pouquinho, eu vou ser perdoado só um pouquinho? É isso? Não. É perdoar mesmo para que a gente possa ter atenuado aquelas falhas nossas. Para que aquelas falhas nossas, as nossas ofensas possam ser perdoadas também. Então, ao mesmo tempo, não deixa de ser uma troca, mas é um compromisso que a gente assume diante de Deus todas as noites, quando a gente ora o Pai Nosso, ou todos os momentos que a gente ora o Pai Nosso. Não necessariamente a gente vai orar só na hora de dormir, mas a qualquer momento que a gente leva o pensamento a Deus e lembra dessa parte do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Será que nós perdoamos mesmo? Estamos perdoando da forma correta? É uma reflexão, mais uma reflexão que fica. E na pergunta, na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona de que forma Jesus entendia a verdadeira caridade. Ele fala justamente sobre a beneficência para com todos, a indulgência para com o próximo e o perdão das ofensas. Então, a indulgência está ali dentro dessa questão como caridade. E é a forma que Jesus entendia. E exemplo maior de indulgência, não temos outro melhor do que o nosso modelo e guia, que é Jesus. Duas passagens que todos conhecemos que exemplifica essa indulgência de Jesus. A passagem da mulher adúltera. Jesus a julgou? Não. Simplesmente deixou transcorrer toda aquela situação, depois falou aquela célebre frase: atire a primeira pedra aquele que não tem nenhum pecado. Então todos saíram, resumindo a história. No final, ele, a mulher adúltera, ela chegou até ele: não me julgas? Não, vá e não peques mais. Ou seja, ele não quis saber quem era, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, se ela fez alguma coisa errada. Simplesmente ele foi o quê? Indulgente. Não viu defeitos, não viu falhas, não viu faltas. Se tem, é com ela. Vá e não peques mais. A passagem de Jesus na casa de Zaqueu. As pessoas ficaram horrorizadas, porque Zaqueu era um cobrador de impostos, era rico, tinha dinheiro, vivia uma vida desregrada. Jesus, então, foi à casa de Zaqueu e o que ele fez? Eu vou estar aí. Me aguarde que eu vou estar aí, eu vou almoçar. E almoçou com Zaqueu. E os seus apóstolos, então, depois até entenderam qual era a situação. E Jesus, o que ele fez? Perguntou para Zaqueu o que ele estava fazendo, de que forma que ele conseguiu a sua fortuna, se foi certo, se foi errado, se ele passou alguém para trás. Não. Ele simplesmente não julgou Zaqueu também. O que Jesus usou naquele momento? Indulgente. Então, de que forma que ele entendia a caridade? Voltando, é o famoso BIP da doutrina espírita, né? A beneficência para com todos, a indulgência para com o próximo e o perdão das ofensas. Jesus, naquele momento, ali praticou a indulgência, não julgando naqueles momentos. E a indulgência, no caso, ela é uma caridade moral. Ela não é somente uma caridade material. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo onde fala justamente
o que a mão direita faz, não necessariamente a mão esquerda precisa saber. Há uma passagem que 2 homens desencarnaram e Deus falou que quando aqueles 2 homens estivessem vivos, estaria sendo colocado em sacolas as boas ações que eles fizessem. Então, quando os 2 vieram a desencarnar, os 2 foram apresentados diante de Deus e com 2 sacolas, uma muito cheia e uma vazia, com pouco vazia, que dava até para ver a quantidade de moedas, e a outra é realmente muito cheia. E foi questionado então para eles: vocês reconhecem as suas sacolas? Aí aquele que era o dono daquela sacola muito cheia falou: eu reconheço, eu tenho certeza que aquela sacola ali que está cheia era minha, porque eu fui muito rico e dei muita esmola, fiz muita caridade. E a outra sacola vazia, aquele rapaz falava assim: eu fui pobre, eu não tinha muito o que compartilhar, então eu dei pouco, eu doei pouco. Mas quando as 2 sacolas foram colocadas na balança, a sacola mais vazia pesou mais. Ela foi mais pesada do que aquela que estava mais cheia. Aí vem a lição moral da indulgência na questão da caridade moral. Deus fala para aquele que doou muito: você realmente doou muito, você realmente deu muito, mas você deu por ostentação. Você deu para que seu nome aparecesse, para que seu nome figurasse, para que todos soubessem que você estava dando aquela esmola. Então, vá no seu canto e se contente com o que está reservado para você. E você realmente doou pouco, mas você doou o que era, muitas vezes, privação para você. Então você doou na vontade de doar, de fazer o correto, de fazer o bem, sem julgar. Você foi o quê? Indulgente. Então, o que é ser indulgente? É ter no coração o sentimento meigo e doce e fraterno para com o próximo. Essa é a definição do que é ser indulgente segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, segundo os Espíritos. É ter um sentimento. Então, a indulgência não é nada de material, é um sentimento meigo, doce, fraterno. Dentro do coração de cada um de nós temos, mas, repetindo, não fazemos o uso que poderíamos fazer. Sede severos para convosco e indulgente para com o próximo. Já falamos disso aqui. Está dentro do item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que eles colocam para a gente aqui? É um bispo em Bordeaux. Não tem aqui a data exata que ele coloca lá no item 18. Então ele fala para a gente que todos tendes mais tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. As passagens do Evangelho segundo o Espiritismo normalmente datam de 1850, 1860, 1861. Essa aqui não tem a data. Mas, fazendo essa análise, se em 1860 nós ainda tínhamos mais tendências a vencer, defeitos a corrigir, hoje mudou muito? Não. Continuamos tendo que praticar esse ensinamento, esse conselho dos Espíritos. Ele coloca que é todos nós. Mas além ele fala assim: porque, pois sedes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos. Eu argueiro e trave no olho. Ou seja, o próximo sempre vai estar fazendo alguma coisa errada. E nós não? Isso aí vai de encontro à nossa dificuldade de reconhecer que não estamos todos no mesmo grau evolutivo. E temos essa dificuldade? Temos, porque a gente não reconhece muitas vezes, não aceita muitas vezes que uma pessoa possa ter uma evolução maior que a nossa. E aquilo nos causa um sentimento ruim. Bom, se não somos assim. Nós estamos falando no global.
A maioria de nós ainda precisa de passar por esse tipo de dificuldade. Então, essa questão de ser severo conosco mesmo está dentro disso aí. Começar a trabalhar dentro de nós essa dificuldade de reconhecer que existem pessoas melhores que nós. Que existem pessoas que são mais capazes que nós em todos os sentidos. São mais preparadas que nós para fazer algumas coisas. E apoiá-las. E tentar aprender com elas para que a gente melhore também. Outra questão. Precisamos, aí se eu coloquei assim de uma forma bem reflexiva, precisamos nos olhar no espelho espiritual. Qual o espelho espiritual? Vamos fazer essa reflexão. De manhã cedo você acorda, faz todas o que tem que fazer, lava o rosto, escova o dente, penteia o cabelo, passa lá a maquiagem e fica, bota a roupinha bonitinha, né, melhor que tem, sai para a sua atividade do dia a dia. Isso é o material. Mas o espelho espiritual, será que o que a gente vê no próximo não está dentro de nós? De defeito? Será que a nossa intolerância, a nossa crítica ao que a pessoa está fazendo não cabe a nós também? Então vamos procurar refletir mais e olhar mais nesse espelho espiritual que a vida nos concede. E olha, todo dia a gente tem exemplos 1000 para fazer essa reflexão, para dar uma olhadinha nesse espelho espiritual. Daí vem a maturidade espiritual. A gente adquirir essa maturidade espiritual. E o que ele coloca para a gente aqui? Todo homem bastante orgulhoso para se crer superior em virtude e em mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpável. Então, toda a humanidade, coloca aqui o homem, toda a humanidade, ela é insensata e culpável a partir do momento que ela se acha superior, que ela se acha melhor, que ela não se olha nesse espelho. Então, ela não está ainda, a humanidade, com a tal maturidade espiritual para reconhecer que ainda é imperfeita. E nós somos imperfeitos. Nós somos falíveis. Nós somos falíveis. Quem de nós pode dizer que nunca falhou? Quem de nós pode dizer que nunca vai falhar, que não está propício a cometer um erro, principalmente nos dias de hoje, principalmente nos nossos julgamentos? Qual juiz que nunca cometeu um erro? Ah, o juiz é imparcial. Deveria ser imparcial. O único juiz que é imparcial, qual que é? Deus. E como que ele nos julga? Como que Deus nos julga? Ele sim nos julga de forma imparcial. Vamos lá, voltando. Nós, como juízes, em última instância, será que a gente tem realmente convicção para dar um parecer final para aquela pessoa que está ali na nossa frente sendo julgada, sendo que nós vamos dar o veredito a ela? Olha que situação é essa. Por mais imparcial que a gente seja, nós temos esse preparo para julgar a pessoa dessa forma? Fica aí, fica a dica. Agora, Deus, quando nos julga, Ele sim conhece bem no fundo os nossos defeitos, as nossas imperfeições, e nós não vamos conseguir esconder dele, de Deus, esses defeitos e essas imperfeições. E Ele, então, vai estar nos julgando. Ele, sim, é o único que pode nos julgar. Nem Jesus julgou. Simplesmente falou, vá e não peques mais. Então, quem somos nós para julgar? Então, a indulgência, ela vai totalmente de encontro a isso. E é diferente de empatia. Mas, para ser indulgente, nós temos que pôr em prática a empatia. Ou seja, nos colocarmos na posição do outro. E hoje em dia, todo mundo fala nas redes sociais de empatia, gratidão. Ótimo, já estamos falando.
Agora precisamos começar a praticar. Começamos sim a falar. É uma evolução. Subimos um degrauzinho, que a gente não falava antes. Agora a palavra empatia, a palavra gratidão, tá? No top 10 lá das palavras mais citadas quando você busca. Porém, temos que começar a praticar. Então, a prática da empatia leva à indulgência, leva a ajudar a desenvolver esse sentimento que nós já temos. Então, uma historinha, uma situação do dia a dia para a gente ver o quanto ainda não somos indulgentes. Que acontece, pode acontecer e já aconteceu com várias pessoas. Você está lá na sua casa, preparando lá, arrumando a cozinha após o almoço. Alguém chega na porta da sua casa, aperta a campainha, ou bate palma, chama. Aí você vai atendê-la. E ela pede um prato de comida. Aí você vai falar o quê? E realmente pode acontecer. Eu só tenho uma coisinha ou outra para te oferecer. Você quer? Quero. Não sei, a pessoa está com fome. Aí você vai lá dentro, arruma um prato com arroz e feijão, frita um ovo, porque a mistura que você comprou já foi consumida. Então dá lá arroz, feijão e um ovo. É um prato de comida para a pessoa, é o que você tem naquele momento para oferecer a ela. Aí ela vai, pega aquele pratinho, você coloca ela na varanda da sua casa, dá lá uma cadeirinha para ela sentar, um garfo, uma faca, e fala, você não repara não, mas é o que eu tenho. Aí a pessoa fala para você assim, a senhora ou o senhor me arruma um copo com água? Sim. Aí você vai lá dentro buscar o copo com água. Quando você volta, aquele prato está virado lá na sua varanda. Ou seja, a pessoa não comeu e virou aquele prato de comida na sua varanda. Aí, como nós somos indulgentes, o que a gente faz? A gente vai lá dentro, pega uma vassoura, uma pazinha de lixo e pensa assim, coitado do meu irmão, realmente, né? Eu estou aqui na minha casa, um carro na garagem, tudo limpinho, e ele está no direito dele de achar que eu não tinha outra coisa para oferecer para ele e que ser mesquinho só dei a ele um arroz, feijão e um ovo, que ele viu minha casa arrumadinha. Coitado do meu irmão. Ou seja, nós somos indulgentes e fazemos assim. Mentira. Nós não fazemos assim. Nós simplesmente abrimos a porta do portão da nossa casa e olha lá e procura aquela pessoa e mentalmente dirige a ela lá meia dúzia de palavras bonitas para ela e procura, e se achar, ainda faz ela limpar lá aquela comida que ela derramou. Quando o correto, sim, era entender a imperfeição daquela pessoa. Quando o correto era entender que ela não tem a capacidade de entender que não é pelo fato da gente estar na nossa casa, arrumada, com carro, tudo bonitinho, que a gente tem a obrigação de dar a ela algo melhor, sendo que realmente era aquilo que a gente tinha de melhor para dar a ela. Então é uma situação complicada? É sim, mas um dia nós vamos chegar lá. Como nós falamos também, não podemos confundir a benevolência com passividade. Voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele coloca para a gente esse conselho, ele fala assim para a gente, o Espírito de São Luís, em 1860 também, ele coloca para a gente aqui. Não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda a parte senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. Então, olha o que São Luís colocou para a gente. Que o mal existe. E seria um retrocesso para o progresso não enxergar que o mal existe.
estranho no primeiro momento. Mas não, ele fala que tem que se olhar esse mal sim, e o erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo, depreciando sem necessidade na opinião pública. Então, o que ele quer colocar para a gente? Ver o mal. Não divulgar se não tiver certeza. Ver o defeito? Voltando lá. Sim, existe. Releva, analisa, conversa com a pessoa. E tem mais uma outra colocação de São Luís ali, que ele coloca para a gente em relação à mentira e à hipocrisia. Vou até ler, que ela é bem importante. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornem enganados ou suas vítimas. Então, é forte, mas o que ele fala? Ele falou do mal, da mentira e da hipocrisia. Então, o mundo não é cor-de-rosa. A gente achar que o mal não existe, que a mentira não existe, que a hipocrisia não existe, seria pintar o mundo de cor-de-rosa. Eu costumo brincar com as pessoas, quando a pessoa acha que está tudo certinho, falo, você leu Poliana quando era criança. Poliana era um livro que a gente aí que está com mais de 50 anos conhece, onde o mundo era perfeito. Mas durante toda essa reflexão nossa, nós estamos colocando que ainda há imperfeição. Então, qual o nosso dever em cima disso tudo? Ver o defeito e ficar quieto é ser passivo? Não. É analisar, como São Luís colocou, segundo as circunstâncias e ver se há necessidade de levar aquela situação para frente. É uma situação muito delicada, ele coloca ali, muito complicada, mas a pauta divina está sempre, a pauta é divina, a pauta está sempre nas mãos de Deus. E Ele é que vai dar o julgamento final. O que nós temos que fazer então? Entender a questão 886 do Livro dos Espíritos, a beneficência para com todos, a indulgência para com o próximo e o perdão das ofensas, dentro das nossas imperfeições, dentro das nossas limitações e colocar em prática. A doutrina espírita ela tem esse papel fundamental no dia de hoje por trazer para nós essas reflexões. E a gente acredita que a cada dia nós vamos melhorar um pouquinho mais. A gente agradece mais uma vez a oportunidade que a União Espírita de Advertência Fraternal nos dá, da gente poder estar levando essa mensagem para as pessoas que se predispõem a ouvir, a acompanhar, a assistir uma palestra, mesmo que seja de forma online, é a forma que as casas estão conseguindo levar a palavra do nosso Mestre Jesus para os lares, como forma de consolo, como forma de lenitivo, como forma de incentivo para que a gente possa preencher esses dias tão difíceis que a gente está passando. Vai passar? Vai passar. Vai ficar para a história esse momento? Vai ficar para a história. Nós estamos vivendo a história. E a história, ela é uma coisa que fica. Vai ficar. Os nossos filhos vão contar para os nossos netos vão daí para frente e vai, enfim, é eterna. E nós estamos vivendo esse momento. Não é à toa, não é o que a gente gostaria que fosse, mas sim necessário. E que possamos sim sair desse momento transformados, sair desse momento regenerados e sair desse momento melhores do que quando entramos nele. Que possamos ter a paz de nosso Mestre Jesus e os bons irmãos espirituais estejam ao nosso lado, nos abençoando. Receba o meu abraço a todos vocês, a todos os familiares. Nesse momento, um abraço virtual, mas um dia nós vamos nos encontrar e dar aquele abraço fraterno, aquele abraço gostoso, porque nós merecemos. Que Jesus possa abençoar nossos propósitos, que assim seja, graças a Deus.